o texto que nós lemos no início, por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 em diante. Meditaremos hoje nesse texto, Hebreus capítulo 1, versículos 1 em diante. Nós temos aqui a superioridade de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Obrigado. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você, e outra vez eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Deus diz ainda sobre o seu filho: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus disse em algum momento: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Até aqui, meus amados irmãos, fizemos a leitura do capítulo 1 da carta aos Hebreus. O autor é desconhecido, mas o Deus revelado aqui é bem conhecido por nós. O autor da carta aos Hebreus nos diz aqui que Jesus é superior aos anjos. Nessa carta, nesse trecho da Bíblia, o autor nos mostra como Jesus é superior a Moisés, ao templo do Antigo Testamento, ao tabernáculo, aos sacrifícios, às sombras que havia no Antigo Testamento. O autor de Hebreus é um conhecedor da Bíblia hebraica. Ele conhece muito as profecias, as figuras, as sombras, os rituais do Antigo Testamento, de modo que ele explica Jesus à luz desses eventos. Ele nos mostra como Jesus é o cumprimento disso tudo. Inclusive ele nos diz aqui que Jesus é o cumprimento das profecias, e aqui nesse texto ele nos diz que Jesus é superior aos anjos. O autor faz questão de distinguir Jesus, mostrando que ele é o Filho de Deus, que nos foi dado como Salvador e que é exaltado pelo Pai, inigualável na criação. O autor de Hebreus nos diz, primeiro, que Jesus é a revelação última de Deus. Ele diz que Deus no passado, se referindo aqui aos textos do Antigo Testamento, falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele diz que Deus falou. Perceba que Deus é um Deus que se comunica. Deus se comunica conosco. Nós não cremos que Deus é alguém incomunicável. Não, Deus se comunica, Ele se revela. Hoje pela manhã na EBD nós vimos o conceito de revelação geral e revelação específica. Deus se revela na criação como Criador, por exemplo, mas também Deus vai se revelando ao longo da história de uma forma mais íntima e específica, até que Ele se revela a nós em seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o próprio Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. Quem me obedece, obedece o Pai. Jesus disse isso porque Ele é a revelação do Pai. Ele é aquele que comunica o Pai a nós. Quer entender quem é Deus Pai? É só entender o Filho. Há um canto, inclusive, que nos diz que se quisermos agradar a Deus, adorar a Deus, temos que entender o seu
Filho e obedecer. Se realmente nós quisermos agradar a Deus, nós temos que entender quem é Jesus, porque é em Jesus Cristo que Deus, o Pai, se revela. O próprio Cristo disse: eu e o Pai somos um, indicando que eles são o mesmo propósito que o Pai, indicando que ele tem a mesma essência divina que o Pai, indicando que ele tem a mesma mente que o Pai, indicando que ele veio ao mundo para obedecer ao Pai. O autor de Hebreus nos diz aqui que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Perceba que ele faz um contraste épico aqui, ele faz um contraste de tempo, ele tem algo cronológico em mente. Ele diz que no passado, lá nos tempos do Antigo Testamento, Deus usou Isaías, Jeremias, Ezequiel e muitos outros profetas, e Deus falou através deles. Deus trouxe a comunicação dele aos homens através dos profetas. Mas, versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Percebam que ele faz aqui um contraste e ao mesmo tempo ele tem uma linguagem de cumprimento. O que é que o autor de Hebreus quer nos mostrar aqui? Que Jesus é a comunicação última de Deus o Pai. Aquilo que Deus tinha para nos ensinar, Ele nos ensinou pelos profetas e por último, por meio de Jesus Cristo. E quando eu falo de por meio de Jesus Cristo, eu incluo os apóstolos de Jesus Cristo, porque eles espalharam a doutrina. Por isso que lá em Atos 2:42 está escrito que as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino que Jesus Cristo deu aos apóstolos e que os apóstolos agora pregavam para as pessoas e que escreveram no Novo Testamento. Se você e eu quisermos adorar a Deus, se quisermos obedecer a Deus, nós temos que entender a vontade dele, e a vontade de Deus está revelada para mim e para você no Filho, em Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. O que ele faz aqui é usar o que nós chamamos de uma linguagem temporal profética. E o que é uma linguagem temporal profética? A Bíblia usa essa linguagem para falar dos últimos dias. Veja bem, nós já estamos nos últimos dias. Nós muitas vezes imaginamos que os últimos dias serão só lá na grande tribulação, quando estiver bem pertinho de Cristo voltar ao mundo. Desde que Jesus Cristo subiu aos céus, a Bíblia diz que se cumpriram os últimos dias, começaram os últimos dias. Lá em Atos 2, por exemplo, o apóstolo Pedro diz que o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, é o que Joel profetizou, de que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito Santo. Os últimos dias começaram com o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Quando a igreja surgiu, os últimos dias da história da humanidade começaram a ser contados, e daquele tempo para cá, o tic-tac de Deus, o relógio de Deus está contando os últimos dias. O autor de Hebreus então nos diz que Deus nos fala hoje através do Filho. E onde estão os ensinos de Jesus Cristo? Hoje estão escritos, compilados no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Nós cremos que Deus nos fala, e nos fala especificamente através da Bíblia, através de Jesus e do seu ensino, que hoje estão no Novo Testamento. O autor de Hebreus nos diz que Jesus é a comunicação do Pai a nós. Portanto, Jesus é maior do ponto de vista da revelação. Jesus é maior do que os profetas. Os profetas foram homens de Deus, trouxeram a mensagem do Senhor. Eles disseram: assim diz o Senhor. Mas Jesus disse: eu, porém, vos digo. Jesus não falou: assim diz o Senhor. Ele disse: eu, Jesus, o Filho de Deus, eu vos digo. Eu tenho a mesma autoridade que o Pai. Jesus não precisou dizer: assim diz o Senhor, porque Ele é o Senhor. Isaías não era o Senhor, Jeremias não era o Senhor, Ezequiel não era o Senhor, mas Jesus Cristo é o Senhor. E é por isso que ele não disse: assim diz o Senhor. Ele disse: eu, porém, vos digo, indicando que Ele é a comunicação de Deus para mim e para você. Ele é a maior comunicação do Pai aos homens, e diz o autor de Hebreus, nesses últimos tempos. E ele continua no versículo 2, dizendo: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Herdeiro quer dizer que Jesus tem toda a autoridade sobre o universo. Por quê? Ele explica: porque Deus fez o universo por meio de Jesus. O autor agora nos diz aqui que Jesus é, primeiro, a comunicação maior de Deus.
Segundo, Jesus é o dono de todas as coisas. Terceiro, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é maior do que a criação. Jesus é maior do que os profetas. O autor de Hebreus coloca Jesus Cristo aqui anterior à criação, indicando que Jesus não começou a viver, a existir quando veio ao mundo. Escute isso: quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele já existia. É claro que o nome dele não era Jesus e Ele não tinha um corpo humano. Quando Jesus entrou na Virgem Maria por obra do Espírito Santo e nasceu conforme a Bíblia nos ensina, Ele não começou a existir ali, Ele já existia. Tanto é que Ele veio dos céus miraculosamente e entrou na Virgem para que ela pudesse portá-lo, para que ela pudesse gerá-lo no ventre dela. O que eu quero dizer aqui é que Jesus Cristo não é criado. Ele não é um ser humano comum como eu e você. Sim, Ele nasceu de uma mulher porque Ele deveria derramar sangue por nós. Sim, Ele nasceu com sangue nas veias porque o sangue dele deveria ser vertido. A irmã Aline leu muito bem aqui que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros do Antigo Testamento eram sacrificados, o sangue deles era derramado para a salvação dos pecadores. Por isso Jesus Cristo tinha que ter um corpo. Mas o autor de Hebreus nos diz aqui que antes dele ter um corpo, Ele criou um corpo. Ele criou Adão, Ele criou Eva, Ele criou os corpos celestes, Ele criou o mundo, o sol, a lua, as estrelas, e por isso Ele é o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro aqui quer dizer que Jesus tem toda a autoridade sobre a criação, porque Ele fez a criação, entregou ao Pai, e o Pai por fim entregará a Ele como sendo o herdeiro, e Ele de novo entregará ao Pai no novo céu e nova terra. O que o autor quer nos mostrar aqui é que Jesus Cristo é superior aos profetas e também é superior à criação. Ele é o Criador, Ele está antes da criação, Ele veio antes de todas as coisas serem criadas. Ele fez o universo, é o que está no versículo 2, nos dizendo que Jesus Cristo tem todo o poder. Ele é o Jesus Todo-Poderoso. Na antiguidade, lá nos primeiros anos depois de Jesus, os pastores, os estudiosos, os teólogos cunharam um termo chamando Jesus de Jesus Pantocrator. Esse termo quer dizer Jesus Todo-Poderoso. E é isso que Ele é um Jesus Todo-Poderoso. É aquele que tem a bola do céu nas suas mãos, é aquele que tem o reino nas suas mãos, é aquele que tem o sol e a lua e as estrelas sob o seu domínio, porque Ele os criou. No versículo 3, o autor avança e nos diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Olha que incrível isso aqui. Agora o autor de Hebreus nos diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que ele quer dizer é que Jesus de fato é aquele que nos revela o Pai. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele nos mostrou quem é Deus o Pai. Quando Ele usa a expressão exata do seu ser, o que Ele quer dizer aqui é que Jesus é, em essência, igual ao Pai. Ele tem a mesma divindade que o Pai, o mesmo poder que o Pai, a mesma eternidade que o Pai, a mesma sabedoria que o Pai, o mesmo conhecimento que o Pai. É claro que há algumas divisões que não dá tempo de explicar aqui, mas o que o autor de Deus quer dizer é que Jesus é o divino Filho de Deus, é aquele que de fato expressa Deus para nós, como ninguém fez. O arcanjo Miguel não fez isso, o anjo Gabriel não fez isso, Isaías não fez isso, Maria, a mãe de Jesus, não fez isso. Somente Jesus nos mostra quem é o Pai, e Ele diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que Ele quer dizer? Todos os atributos de Deus estão concentrados em Jesus. Ele é aquele que emite a glória do Pai, Ele é aquele que nos mostra quem é o Pai. E Ele diz mais, que Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Por que você e eu estamos andando na rua e uma estrela de repente não cai em nossa cabeça? Por que o mundo não fica diferente? Por que o sistema solar não entra em colapso, explode e acaba tudo? Porque Jesus não só criou o mundo, Jesus controla o universo inteiro. Jesus, pela sua palavra poderosa, diz a Bíblia, sustenta todas as coisas. Tudo está seguindo o seu percurso, tudo está indo de acordo com a criação de Deus, porque Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Pare e pense um segundo no mistério da encarnação. Jesus Cristo veio ao mundo e, segundo a Bíblia, Ele dormia, Ele sentia sede, Ele sofria, chorou. A Bíblia registra 2 vezes que Ele chorou, quando olhou para Jerusalém tão rebelde,
tão fechada para Deus. E quando Lázaro morreu, são as duas vezes que a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele orava ao Pai, ele se cansava, a Bíblia diz que ele se cansou e ficou junto ao poço de Jacó, em João capítulo 4. Então você olha para Jesus Cristo na encarnação e vê um homem que se cansa, um homem que chora, um homem que sofre, um homem que tem sede, um homem que caminha, ele precisa caminhar para ir de um lugar para o outro. Só que o autor de Hebreus diz que ele estava assim, mas ele não é assim. O autor de Hebreus diz que Jesus, quando subiu aos céus, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Um dia a Virgem Maria carregou Jesus Cristo. Um dia Maria carregou Jesus Cristo nos braços, porque Jesus não podia caminhar com as próprias pernas. Ele era pequenininho, ele era um bebezinho, ele não podia pegar um copo de água e levá-lo à boca. Mas não se engane, aquele bebê estava ali nos dias da sua encarnação. Só que a Bíblia nos diz que aquele bebê que estava ali, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus sustenta tudo no seu devido lugar, e tudo funciona no seu devido lugar, porque Jesus Cristo criou e sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. E ele acrescenta, dizendo que depois que Jesus Cristo fez a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas e se tornou superior aos anjos e herdou um nome muito mais excelente do que eles. O autor de Hebreus nos remete aqui agora à crucificação de Jesus. Ele diz que Jesus fez a purificação dos pecados, nos mostrando que Jesus Cristo tinha uma missão, e a missão dele era ser superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior à criação, Jesus é superior, agora segundo a Bíblia, aos sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus é aquele sacrifício perfeito que substitui todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Hoje nós não precisamos mais de sacrifícios humanos ou de animais, porque Jesus Cristo já veio ao mundo e ele é o perfeito e puro sacrifício que o Pai aceita. Deus não aceita nenhum sacrifício que se faça hoje, porque Jesus Cristo já fez um único, perfeito e eterno sacrifício pelos nossos pecados. O autor de Hebreus diz que ele fez uma purificação dos nossos pecados. O que é que isso quer dizer? Jesus carregou os pecados nossos sobre ele. Ele foi condenado no meu e no seu lugar. Todas as vezes que você e eu pedimos perdão a Deus Pai, todas as vezes que você e eu nos sentimos sujos pelo pecado, nós temos que nos lembrar que algo nos purifica. Alguém nos purificou, alguém morreu na cruz do Calvário, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. O apóstolo João nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purificar. Por que nos purificar? Porque o texto bíblico que nós estamos lendo nos diz que Jesus fez a purificação dos nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele derramou sangue na cruz por mim e por você. Ele fez uma purificação dos nossos pecados. Ele carregou a nossa impureza. Se tem uma coisa que nós somos, é pecadores. Ainda que você e eu queiramos negar isso, quanto mais queremos negar, mais demonstramos que nós somos. Quanto mais você e eu queremos esconder essa realidade, mais ela vem à tona. Nós podemos ser bonzinhos para os outros, mas quem mora conosco sabe que nós não somos aquela pessoa, ou quem nos conhece de perto. Agora imagine Deus que nos conhece por dentro. Eu posso esconder meu coração da mulher que dorme comigo, mas não posso esconder meu coração de Deus. Ninguém pode se esconder do Senhor, ninguém pode se esconder diante da face dos olhos perscrutadores do Senhor. E é por isso que você e eu precisamos de um Salvador. Não precisamos de uma boa moralidade, não precisamos de umas boas regras, não precisamos de uns bons modos, não precisamos de uma religião, não precisamos de boas obras, não precisamos de melhorias pessoais. Precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que carregue nossa culpa. Precisamos de alguém que nos dê a vida eterna. E esse alguém é o Filho de Deus, que é superior ao sacrifício do Antigo Testamento, é superior ao sistema levítico de sacrifícios do Antigo Testamento. É aquele que fez a purificação dos nossos pecados. E diz o autor: e assentou-se à direita de Deus, ou da majestade, nas alturas. O autor de Hebreus faz um salto agora. Descreveu a crucificação, agora ele passa pela ressurreição
e agora nos mostra a ascensão. Ele diz que Jesus assentou-se à direita da majestade. Com isso ele quer dizer que Jesus, quando subiu aos céus, ele subiu para uma posição exaltada. Ele diz que Jesus subiu para o céu e assentou-se à direita da majestade. Perceba que majestade aí está com M maiúsculo, indicando que é Deus na sua glória. Jesus foi exaltado pelo Pai. Jesus Cristo foi recebido pelo Pai depois que ele fez um sacrifício por mim e por você. E o Pai o honrou, o Pai o coroou, o Pai o exaltou. Ele deu um nome superior aos outros nomes, o tornou superior aos anjos. E Jesus tem um nome mais excelente do que os anjos. É ao nome de Jesus que você e eu devemos nos dobrar. É diante do nome de Jesus que um dia o mundo inteiro se dobrará. Crentes e não crentes, ateus e piedosos, todos um dia dobrarão os joelhos diante de Jesus e confessarão que Ele é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E é por isso, meus amados irmãos, que você e eu devemos permanecer em Jesus, devemos nos manter agarrados a Ele, devemos, meus amados irmãos, nos manter debaixo do nome de Jesus, porque não há um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Agora o autor de Hebreus nos mostra que Jesus é superior aos anjos, é superior aos profetas, é superior à criação, é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento e é superior aos anjos. O arcanjo Miguel é poderoso. O arcanjo Miguel, diz a Bíblia, que ele guerreia com Satanás pelo corpo de Moisés. Quando Moisés morreu, o diabo queria fazer alguma coisa com o corpo de Moisés, provavelmente colocá-lo como um monumento de adoração. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel chegou ali e contendeu com o diabo por algum tempo e disse: o Senhor te repreenda. Perceba que o arcanjo Miguel é poderoso. Uma certa vez, o anjo Gabriel vinha com uma mensagem de Deus para Daniel, mas chegando das regiões celestiais, entre o céu e a terra, os demônios, os príncipes, os anjos dos governos da Média e da Pérsia não deixaram ele passar, fizeram oposição. Até que veio o arcanjo Miguel e desembaraçou a coisa. Até que veio o arcanjo Miguel e resolveu a parada e deixou Gabriel passar. Foram 21 dias de conflito cósmico. Imagine o poder do arcanjo Miguel. Mas Jesus é superior ao arcanjo Miguel. Ele é superior aos anjos de Deus. Ele é superior aos demônios. Ele é superior a nós seres humanos. Ele é superior à criação. Ele é superior aos sacrifícios. Ele é superior aos profetas. Ele é superior a Moisés. Ele é superior a tudo aquilo que Deus todo o tempo mostrou a nós. Por isso, dos versículos 5 até o último que nós lemos, o autor de Hebreus nos mostra agora a superioridade de Jesus sobre os anjos. Versículo 5: pois a qual dos anjos de Deus, em algum momento Deus disse: você é o meu filho, eu hoje gerei você. E outra vez: eu lhe serei pai e ele lhe será filho. Nenhum dos anjos de Deus são filhos de Deus no sentido em que Jesus Cristo o é. Para nos ajudar, os tradutores da Bíblia e os editores das casas publicadoras colocaram filho com F maiúsculo aí, para mostrar que Jesus Cristo é um tipo de filho diferente. Os anjos são filhos de Deus porque foram criados por Deus. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos adotou na família dele como filhos. Mas Jesus não. Jesus sempre foi um filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Os anjos são filhos por criação. Jesus é filho por geração. Ele tem a mesma natureza que o Pai. Ele tem a mesma essência que o Pai. Jesus não foi criado como eu e você. Ele sempre existiu. Por isso que Deus nunca disse aos anjos: você é meu filho. Arcanjo Miguel, eu hoje te gerei. Deus nunca disse assim com os anjos. Mas com Jesus ele disse: tu és meu filho, hoje eu gerei você. Eu lhe serei por pai, você lhe será por filho. Agora veja o versículo 6. E quando Deus colocou Jesus Cristo no mundo, ele disse: e todos os anjos de Deus o adoram. Os irmãos já leram a Bíblia com atenção, sabem? Nenhum anjo na Bíblia é adorado. É proibido adorar anjos. A Bíblia proíbe adorar anjos. Na Bíblia nós não temos orações dirigidas aos anjos. Na Bíblia não temos orações pedindo proteção dos anjos. Não tem. Isso não é bíblico. Na Bíblia não há nenhum tipo de divindade dos anjos. Eles são seres celestiais, sim. São poderosos, sim. Nos protegem, sim. Mas eles não são divinos. Eles são criaturas como nós também.
nenhum anjo é adorado. Mas veja o versículo 6: e todos os anjos de Deus o adorem. Artigo definido: o adorem, indicando que os anjos de Deus, todos eles, inclusive o arcanjo Miguel, adoram a Jesus Cristo, o primogênito de Deus, o unigênito do Pai, aquele que o Pai enviou para a nossa salvação. Os anjos estão no versículo 7, eles são labaredas de fogo, eles são ministros que cumprem as ordens de Deus, mas não são filhos. Agora veja o versículo 8, a respeito do Filho, a Bíblia diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Aqui o autor de Deus faz algo interessante. Ele pega 2 salmos e os aplica a Jesus. Esses salmos aqui que aparecem, eles eram usados no Antigo Testamento para Deus. O primeiro salmo está no versículo 8 e 9, e o segundo salmo nos versículos 10 a 12. Esses 2 salmos no Antigo Testamento aparecem unicamente para Deus. O primeiro, o Salmo 45, versículos 6 e 7, e o segundo é o Salmo 102, versículos 25 a 27. Agora o autor de Deus faz algo interessante. Ele pega 2 textos do Antigo Testamento que eram usados para o Pai e os usa para o Filho, e ele chama Jesus de Deus no versículo 8. A respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Jesus é chamado de Deus claramente aqui no versículo 8, e no versículo 10 também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ele diz aqui que Jesus é o Deus Criador, e ele também diz que Jesus é o Deus que está sentado no trono, que permanece para sempre, um trono de justiça, um cetro que ele tem como Rei das nações. Versículo 13: a qual dos anjos Deus já disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. A nenhum. E então ele explica quem são os anjos no versículo 14: não são eles espíritos ministradores, enviados por Deus para serviço a favor dos crentes que iam herdar a salvação? Os anjos servem o povo de Deus. Jesus é o Senhor do povo de Deus. Os anjos vêm para servir o povo do Senhor, mas Jesus é o Deus desse povo. Ele é o Deus que se senta no trono, ele é o Deus que lançou os fundamentos da terra. E nós, de alguma maneira, vamos negligenciar essa grande salvação. Como nós podemos escapar se nós não cremos em Jesus Cristo? Como você e eu teremos vida eterna se nós não seguirmos a esse Jesus? Leia comigo os primeiros versículos do capítulo 2 de Hebreus. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos tornou firme, e a transgressão foi julgada, versículo 3: como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. O autor de Hebreus pergunta o seguinte: se lá no Antigo Testamento, que Jesus Cristo não tinha vindo ainda, a transgressão do povo foi punida porque o povo pecou contra Deus, agora imagine nós se rejeitarmos Jesus. Se os pecados cometidos contra Deus no Antigo Testamento já eram punidos com a santidade de Deus, diz o autor de Hebreus, como nós vamos escapar se nós não levarmos a sério tão grande salvação? Você que está aqui nos visitando, saiba, Jesus é o único Salvador que nós temos. Jesus Cristo é o Filho de Deus que pode te salvar, porque Ele é o divino Filho de Deus, tendo Ele a própria natureza do Pai. Ele é o Deus que se assenta no trono. Ele é o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas e Criador de todas as coisas. Como você escapará? Como você e eu escaparemos do juízo final se nós negligenciarmos, se nós não darmos atenção a essa salvação que Deus enviou para nós em Jesus? Como que você e eu escaparemos se nós rejeitarmos o único meio de salvação? Saiba, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Você e eu devemos crer em Jesus, devemos nos manter firmes nele, porque ele é o único Salvador que você e eu temos. A Bíblia apresenta Jesus como aquele que os anjos de Deus o adoram. Você e eu fomos criados para adorarmos a Jesus. Você e eu fomos criados para dobrarmos os joelhos e adorarmos o Filho de Deus. Jesus é o teu Salvador. Ele veio ao mundo para nos salvar. O
O que devemos nós então fazer? Crermos nele, o seguirmos como nosso Senhor e Salvador, e o adorarmos a cada culto, a cada ajuntamento, a cada aglomeração do povo de Deus. Devemos adorar a Jesus com as nossas obras, devemos adorá-lo com a nossa mente, devemos adorá-lo com os nossos lábios, devemos adorá-lo com o nosso coração, devemos adorá-lo em privado e em público, devemos adorá-lo sozinhos, mas também rodeados pelos outros seguidores dele. Você e eu somos chamados a darmos a devida adoração ao Filho de Deus, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós pecadores. Amém. Vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. O que faremos agora? Vamos agora comer e beber. Vamos comer o pão e beber o cálice do Senhor. O que é isso? É claro que nós não vamos comer aqui a carne literalmente de Jesus Cristo. Nós também não beberemos o sangue dele. O sangue dele foi derramado e o corpo dele foi preso à cruz. E ele deixou dois símbolos na terra para que você e eu fôssemos relembrados do que ele fez. O pão aponta para o corpo de Jesus, pendurado naquela cruz, humilhado, chicoteado, rejeitado e crucificado. E o suco de uva ou o vinho aponta para o sangue de Jesus, derramado para a nossa purificação, derramado para pagar os nossos pecados. Portanto, o que faremos agora é obedecer aquilo que Cristo nos mandou. Ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Ele disse que deveríamos comer o pão e beber o vinho em memória do que ele fez por nós, relembrando aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Nós somos pecadores, como eu disse aqui, e nós temos que ser relembrados sempre de que há um Salvador para nós, um Salvador que derramou o seu sangue, um Salvador que derramou a sua vida para que nós fôssemos salvos. Aqueles que já são crentes e devidamente batizados podem participar da ceia. Aqueles que realmente já nasceram de novo, aqueles que assumiram compromisso público com Jesus, podem participar da ceia. Aos demais, vamos buscar a Cristo enquanto é tempo. Você que não é crente ainda, que não se decidiu ainda, que não aceitou Jesus ainda como Salvador, aceite Jesus Cristo nesse momento, creia nele como teu Senhor e Salvador, seja batizado, batizada, e venha tomar a ceia conosco, venha caminhar conosco. Nós estamos rumo à Nova Jerusalém, nós estamos peregrinando neste mundo, estamos caminhando da cidade da destruição para a cidade celestial. Venha conosco, venha caminhar com o povo de Deus, assuma um compromisso com Jesus e venha tomar a ceia. A ceia é exclusiva para os fiéis, para os seguidores de Jesus Cristo, para aqueles que já foram batizados. Portanto, eu peço que nesse momento todos fiquem de pé, mas somente aqueles que já são crentes e batizados é que podem participar da ceia. Eu convido também os diáconos, Rodrigo e José Carlos, para virem aqui à frente, me auxiliarem na entrega dos elementos da ceia do Senhor. Assim que começarmos a cantar, os nossos diáconos distribuirão os elementos da ceia. E eu peço a você que é crente e batizado, que tome a ceia conosco. Segundo a Bíblia, não há nenhuma razão para nós nos abstermos da ceia. Já expliquei isso aqui algumas vezes. Isso é uma criação, não sei quando isso surgiu, mas é uma criação. Não existe isso de crente ficar sem tomar ceia. Todo crente tem que tomar a ceia. A ceia foi dada para ser obedecida e não para ser uma escolha. Se o crente pode ou não, quer ou não, não depende da sua vontade. Você não tem que querer tomar ceia ou não. É um mandamento. Jesus mandou que nós lembrássemos do que ele fez. Não há nenhuma razão para você ficar longe dos elementos da ceia. Então todos os crentes que são devidamente batizados essa noite devem sim tomar a ceia do Senhor. Enquanto os diáconos distribuem os elementos, vamos cantar ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu.
amados irmãos, nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Os diáconos já serviram à igreja. Nesse momento eu vou servi-los, para que todos nós juntos possamos então participar do memorial da morte de Jesus Cristo. Vamos nesse momento, meus amados irmãos, ler o texto bíblico que nos fala sobre a ceia. 1 Coríntios 11, versículos 23 em diante, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então perceba que, segundo a Bíblia, há uma ordem para ser uma sequência, né? Porque ordem não é só mandamento, mas uma ordem de sequência. Há uma sequência para tomarmos a ceia. Jesus primeiro pegou o pão e, segundo a Bíblia, ele partiu esse pão, deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Perceba que Jesus identifica o pão da ceia com o corpo dele, que foi dado na cruz do Calvário por nós. Esse por vocês quer dizer para a salvação de vocês, em benefício de vocês. Jesus morreu por você. Você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, saiba que Jesus entregou a si mesmo por você. Ele te ama de tal maneira que ele se entregou por você, por mim, por nós. E a Bíblia diz que ele fez isso e ele quer que nós relembremos: façam isto em memória de mim. Ou seja, ao comerem o pão, diz Jesus, se lembrem que eu dei o meu corpo por vocês. Então, irmãos, nesse momento, com calma e pela fé, comamos todos o pão que relembra o corpo de Cristo. Amém. O versículo seguinte nos diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Jesus disse que o cálice aponta para o sangue dele. E ele diz de novo que é dado por vocês. Ele diz aqui: este é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então Jesus disse que esse cálice é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, do novo relacionamento entre Deus e a humanidade. Então você e eu temos diante de nós aí o suco de uva, que não é simplesmente um suco de uva, é um símbolo da nova aliança. Jesus disse: isso é o meu sangue que é dado por vocês, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então nesse momento, irmãos, com calma e pela fé, bebamos todos. O versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós temos um evento passado e um evento futuro. O evento passado é que Jesus morreu por nós. Nós estamos anunciando aqui a morte do Senhor. Jesus morreu por nós pecadores. Devemos crer nele como Senhor e Salvador. Só que o texto diz assim, até que Ele venha. Aqui é um evento futuro. Nós celebramos a ceia até Cristo voltar. Jesus Cristo voltará a esse mundo para cumprir as promessas que Ele fez quando veio a primeira vez aqui, e também cumprir as promessas que são as mesmas, que estão lá no Antigo Testamento. Jesus, segundo a Bíblia, virá para estabelecer o seu reino. E todas as vezes que nós bebemos o vinho, nós estamos apontando para um tempo em que nós estaremos à mesa com o Senhor, tomando o vinho e comendo o pão, também uvas e tudo mais, também ali na presença de Abraão, Isaac e Jacó, mas principalmente da presença de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos reacendendo em nós a esperança de que um dia Ele voltará, de que um dia Ele virá para estabelecer o seu reino sobre a terra e nós habitarmos eternamente nesse reino. Todas as vezes que nós comemos o pão e tomamos o vinho, diz a
Bíblia, anunciamos a morte do Senhor e também anunciamos que Cristo está voltando a esse mundo. Vamos orar nesse momento e na sequência vamos cantar ao Senhor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Deus querido e amado, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Pai, porque o Senhor constituiu o teu Filho, herdeiro de todas as coisas. O Senhor o constituiu como superior aos profetas, superior à criação, superior ao sacrifício do Antigo Testamento e superior aos anjos. Ó Deus amado, que nós aqui na terra, assim como os anjos, adoremos o teu Filho Jesus. Ó Deus, que nenhum de nós fique de fora da adoração ao Verbo de Deus, ao Filho do Senhor, ao Cordeiro do Senhor que tira o pecado do mundo. Que nenhum de nós fique de fora de seguir a Jesus, desde de ter Jesus como Senhor e Salvador. Nos livre, ó Deus, de negligenciarmos tão grande salvação. A tua palavra pergunta: como escaparemos se não levarmos a sério tão grande salvação? Ó Deus, nos ajude a levarmos isso a sério. Nos ajude, ó Pai, a olharmos para o teu Filho como Ele é, e que nós o adoremos, o obedeçamos, o sigamos, propaguemos o nome dEle, o proclamemos com todo o entusiasmo da nossa alma. Deus querido, nós pedimos a Ti que nos abençoe nesse momento, que tenhamos uma comunhão verdadeira contigo e uns com os outros, uma comunhão do coração, do propósito, da missão, uma comunhão nos laços do Calvário de Cristo Jesus. Ó Deus, nós pedimos a Ti que nos abençoe com uma noite maravilhosa em Tua presença. E mais uma vez, ó Deus, muito obrigado pelo sacrifício do Teu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, o diácono José Carlos recolherá os elementos, os recipientes, perdão, do vinho. Vou só aguardar o diácono chegar aqui com os recipientes e impetrar a bênção trinitária sobre a igreja. Nesse momento eu vou impetrar a bênção trinitária, é uma bênção que é dada em nome do Deus Trino, e eu peço que você receba pela fé essa bênção que será impetrada sobre você.
que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus em toda a face da terra, e todos digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar. Nesse momento nós vamos agradecer aos visitantes, a você